Fala, Eduardo! Oba! O negócio ficou bem engraçado aqui, peraí. Será que eu consigo botar isso mais altinho? Deixa eu ver. Acho que já está no limite aqui. Você tá contra a luz aí, ó. Tenta pegar um... Tá meio escuro essa... É, mas eu acho que é isso aí mesmo. É isso aí. A internet tá legal aí? E aí, meu querido? Deixa eu ver se eu pego uma outra lâmpada. Só um minutinho. Vou botar uma Tá, lâmpada. Só um tá, minuto. vai lá que eu bato um papo aqui com o pessoal. Então, gente, é o seguinte. Quem quiser já baixar o e-book, o link está aqui embaixo. Ó. Vocês podem baixar o e-book www.thiago-guimarães.com/ebook. O link está na bio também no Instagram. Você clicou, você já vai ser direcionado para baixar gratuitamente. Esse e-book contém os 7 pilares. Melhorou? Os 7 pilares você vai... Só um minutinho que tem que pegar o fone, né? Eu acho que tá bom. Assim. Tá legal aí para você? Para mim tá. Tá me ouvindo? Tô. Então é isso. Acho que melhor que isso. Só Vai tô ficar, aí. a lâmpada ali também é meio fraca, mas acho que tá dando para o pessoal tá me vendo. Então tá, que bom. Bom, prazer, Thiago, estar Eduardo aqui, viu? Neves, um salve, meu querido. Poxa, Salve. que felicidade você aqui, rapaz. Olha, Obrigado, valeu o convite. Eu já assisti alguns. Você assistiu alguns passados? Peraí, que eu não te ouvi agora, deu uma travadinha. Pode falar. Você assistiu alguma das lives que já passou? Isso, assisti um pedacinho da do Josué, assisti um bom pedaço da do Marcelo. Toda gente da melhor qualidade, né? Os amigos queridos. Que bom que estamos juntos, separados, mas juntos de alguma forma, né? Rapaz, e a gente está conseguindo trazer pessoas para essas lives pontuais que realmente, assim, está sendo até surpreendente. Antes de lançar a sua divulgação, eu comentei com alguns amigos saxofonistas, eles não acreditaram, acharam que eu estava brincando. Tá certo. Eu falei, não estou brincando, eu vou lançar. E lancei, falei, tá vendo? Ó, ele vai estar lá. Aí todo mundo aí, né? Com certeza eles estão aí. Eduardo, seguinte, você deu uma olhada no e-book, você viu, baixou? Sim. Então, porque você ficou, na hora que eu te mandei, você falou assim, não, eu quero ver o e-book, né? Não, para saber do que se trata, né? Afinal de contas, né? Eu não estava sabendo quando você me falou, fiquei curioso e achei uma ferramenta, mais um instrumento, né? Para ajudar o músico a se organizar. Eu também, conforme eu te falei antes, eu não sou o maior exemplo de organização. Falar até baixo, minha mulher está lá. Se ela pega uma deixa dessa, aí ela acaba comigo. Ela entra Então, na live. Isso. Eu não sou o maior exemplo de organização, então eu acredito, mas ainda assim eu também tenho alguma organização também, porque a música ela pede uma organização, eu acho, né? A própria estrutura musical ela tem a ver com a matemática na minha forma de enxergar. Então eu vejo que a gente conseguir se dar conta de certas coisas e utilizar isso para o aprimoramento da gente, para a gente ter uma coisa muito importante que é o ganho de tempo, né? A gente conseguir ter um maior rendimento, né? Com as horas de estudo, que a gente só tem aquelas 24 horas diárias, né? Todo mundo, Existe o dom, né? O dom, a música, ela realmente é igual ao esporte, depende de um dom e depende também de uma pessoa ser aplicada no estudo, né? No exercício. Então eu acho que ajuda muito a gente se organizar e a gente ter um maior rendimento, né? Porque aquelas horas vão passando, os anos vão passando e a música é muito, muito gigantesca e a gente nunca vai aprender nem uma ínfima parte dela. A música realmente é uma coisa universal, é uma coisa muito grande. Então a gente dentro nosso do cotidiano, das nossas necessidades, né? Então a gente se organizar. Eu acho importantíssimo, achei muito, muito, muito valioso o que você traz e uma coisa para ser utilizada e ajudar um bom apoio para o músico. Parabéns aí pela iniciativa e, mais uma vez, obrigado pelo convite estar aqui. Poxa, legal. Eduardo, eu estava vendo, você é de 68, né? Sou. Você 68. chega no mundo um ano depois que o Coltrane nos deixa. O Coltrane
nos deixou em 67, né? Pois é, exatamente. Deixou em Deixei em 67. 68. Então, rapaz, você viu muita coisa, hein? É, é, eu nasci no ano do AI-5, né, cara? Então eu nasci numa outra época que era um outro contexto, né, cara? E eu vejo assim a vida dando voltas, né? As pessoas falando tantas barbaridades por aí. Enfim, né? A gente espera que o mundo caminhe para frente, né? Então, é, o tempo passa, mas algumas coisas não passam, né? Algumas coisas permanecem, algumas ideias permanecem, algumas coisas vão ficando, né? Então a gente acho que a humanidade demora bastante a aprender, né? E eu também demoro e todo mundo, né? Acho que a gente está aqui para aprender. Então tomara que a gente continue tendo um aproveitamento do tempo e consiga construir uma coisa positiva para todos, né? Uma coisa de amor, uma coisa de sensibilidade, né? A gente está num tempo tão duro, de tanta brutalidade, de tanta ignorância. Então eu vejo assim que a música está aí para isso, para sensibilizar as almas, né? Então acho que a gente tem que botar isso tudo em primeiro plano. Sinceramente, eu acredito que o músico tem esse papel, é um papel meio de curar a alma, entendeu? Eu acredito na música. Eu acho que a música é para isso, né? O resto todo, a modernidade, as escalas, o outside, isso tudo é uma pequena parte. Eu acho que a gente tem que tocar com o coração e a gente tem que estar capacitado para ter generosidade para tocar. Eu acho isso fundamental do músico. Caramba, se eu encerrar a live aqui, já ganhamos a noite já. O André Vasconcelos, estou rindo aqui porque o André Vasconcelos Ah, o comentou Vasconcelos, aqui. o Vasconcelos, Será que o eu Coltrane amo ele, mas aí é encarnou o mole, né? futuro do Brasil? Gostar do Vasconcelos é fácil, cara. Ver gostar do Eduardo Neves. Eduardo, vamos lá. É o seguinte, você é um cara que na sua trajetória a gente vê que desponta sobre vários aspectos, inclusive dentro dos aspectos que a gente traz no e-book, que é a questão da interação. Você é um cara que interagiu com muita formação de grupo, com muitos músicos. É um cara Sim. que, com o talento que você tem, você não deixou esse talento dentro de quatro paredes, dentro do seu quarto. Você soube interagir e soube levar sua carreira lindamente. A gente percebe isso lendo e acompanhando a sua trajetória. Mas um dos pontos principais desses 7 pilares que você desponta é no pilar da improvisação. Para todos os músicos que você pergunta sobre Eduardo Neves, a gente fala sobre a questão da sonoridade, a questão das flexibilidades de passear entre os sax e a flauta. Mas falando em Eduardo Neves, a gente fala sobre a singularidade da improvisação. Você tem uma veia muito forte de improvisação. Eu queria que você compartilhasse com a gente como que veio isso assim na sua vida, se foi através de muitos estudos, ou de muita audição, ou natural. Como é que veio isso? Olha, eu comecei tocando choro, né? O choro, ele é uma música que tem a improvisação dentro dele, mas não é igual, por exemplo, o jazz, não é o principal prato do choro, não é a improvisação, mas é um lugar onde tem uma abertura, né? E você vê o papel da flauta, por exemplo, no Oi, Silvério, você vê o papel da flauta no contracanto, aquilo ali no samba, é uma coisa que foi de onde eu parti, né? Aquilo ali é uma coisa meio improvisada, né? Então, aí dali, desse começo, comecei a me interessar por como é que eu poderia fazer umas notas mais consoantes para que ficassem bonitas, né? Então, aí eu comecei a me interessar por harmonia. Então, eu toquei um pouco de cavaquinho para entender o que era uma tríade, uma tétrade. E aí, a partir daí, a coisa começou. E eu sempre buscava tentar improvisar dentro dos universos que eu toquei, né? Depois de um tempo, eu conheci o Hermeto, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, porque eu tinha sido aluno de flauta doce do Carlos Malta, antes dele entrar lá na banda do Hermeto. Então, aquele universo do Hermeto, que era uma coisa que eu gostava muito de música brasileira, que no meu começo, até por conta dessa história que eu falei para você, de ter nascido na época dos militares e de ter vivido aquele momento de repressão e tudo mais, e essa coisa muito americana que existia, né, que ainda existe tudo mais, que eu, inclusive, gosto muito dos Estados Unidos, amo, imagino o jazz, acho que foi talvez a principal contribuição
uma artística do século. Eu acredito realmente, o John Coltrane, isso tudo é muito maravilhoso. Mas naquela época, quando eu estava começando, a coisa dos Estados Unidos, para mim, era um pouco assim, sabe? Eu achava aquilo tudo muito estranho, eu não queria muito aquele papo, achava tudo coisa de colonização, como também de fato é mesmo. Enfim, eu tinha uma aversão àquele universo musical. Então, demorei até começar a ouvir jazz. Então, quando eu conheci o Hermeto, foi muito interessante, porque ele era uma coisa brasileira, mas que tinha aquela violência do jazz, que é uma coisa que pega a gente, né? Ela tem aquela coisa do sangue, aquela coisa de viver ou morrer para tocar, do improviso, de um acorde, né? Da sonoridade, dos extremos. Então, eu tive a sorte de conhecer a improvisação um pouco mais dentro do universo musical que me agradava, né? Porque eu tinha esse certo preconceito, eu era meio xenófobo, assim, entendeu? Eu acho a coisa não é uma parte que eu me orgulho, não, que eu me orgulho. É um patriotismo, era bem diferente desse patriotismo de hoje em dia, mas também era, não deixa de ser uma coisa segregadora, né? Então, mas isso depois, graças a Deus, passou, conforme eu fui conhecendo as coisas e me tornando uma criatura adulta, né? Mas de todo jeito foi isso. A improvisação começou dentro daquele universo que eu tocava, que era o samba, que era o choro, depois as coisas do Hermeto, e depois eu vim a conhecer John Coltrane, Miles Davis, né? Aí me apaixonei muito. A primeira vez que eu vi John Coltrane foi uma coisa, eu me lembro que eu estava em São Paulo, eu já tinha 18 para 19, tinha 19 anos. Eu já tocava saxofone há um ano e nunca tinha ouvido John Coltrane. Eu, com 19 anos, não tinha ouvido John Coltrane ainda. Eu, apesar de estudar muito, eu já tocava. Eu sempre fui um músico dedicado, assim, nunca foi assim, fui tocando e um dia comecei a tocar. Não, fui tocando, mas sempre estudando e tudo mais. Mas ainda assim era muito alienado, né? O negócio de ouvir jazz. Então, até eu entender que Charlie Parker era um cara e John Coltrane era outro, eu já estava tocando saxofone. Imagina, um infeliz toca saxofone e não sabe quem é Coltrane e Charlie Parker. Porra, a minha história é essa, assim, de fato. Então, pelo que eu estou percebendo, você tinha realmente a música muito dentro de você, que você deu aquela respirada quando você encontrou o Hermeto, né? Que você, Sim. Poxa, agora... Sim, porque veja bem, quando eu comecei a tocar choro, eu tocava com grupos regionais, né? Violão, cavaquinho, bandolim, eu comecei a tocar, inclusive, pessoas que são até hoje viraram músicos profissionais muito bons. Marco Suzano, grande pandeirista, a gente começou tocando junto, eu tinha 14 anos. Mas nessa história a gente acabava tocando com outros músicos. Eu toquei com o Orlando Silveira, acordeonista, nessa época ainda. E era uma turma com uma outra mentalidade. E eu era muito jovem, eu tinha 15 anos. Aí chegou uma hora, aquilo lá para mim ficou um pouco descompassado, você está entendendo? Aí, realmente, quando pintou de eu ouvir a música do Hermeto, aquilo lá me deu uma grande abertura. Porque o choro, eu adoro, toco choro sempre, amo, mas aquele universo daquela forma ali, naquele momento da minha vida, estava me comprimindo, entendeu? No final das contas, eu acho que qualquer estilo musical, chegou uma hora ele comprime você está entendendo? Eu acho, dependendo da pessoa, dependendo do momento e da forma como ela fica meio comprimida, entendeu? Então eu fiquei... O cara na história que se sentiu mais comprimido com relação aos estilos musicais foi o Miles Davis, né? Né? Sentia comprimido, até explodir aquilo, né? Porra, realmente é. Então, Eduardo, aí você encontrou o Hermeto, você chegou a tocar com ele. Eu toquei mais alguns anos depois, né? Eu conheci ele com 15 anos. Primeira canja que eu dei com ele, eu tinha 16 anos, foi no Jazz Mania aqui. E por conta dessa proximidade com o Carlos Malta. O Carlos Malta é um querido amigo, um grande músico, que foi meu professor quando eu era muito criança, de flauta doce ainda. E aí acabou que, como eu estava realmente me virando músico e estava tocando flauta, eu fui aluno do Copinha. Esse sim foi o que eu considero o meu mentor, assim, no meu jeito de tocar flauta. Assim, foi nessa época, de 15 anos. Enfim, aí acabou que eu conheci o Hermeto e aí virei músico profissional, fui fazendo outras coisas, até que chegou um dia que o Carlos Malta saiu da banda lá e eu fui trabalhar com ele. Eu tinha 25 anos, não durou muito tempo, durou um ano e pouco, mas foi interessante pra caramba. Foi uma realização de um sonho também, porque como eu tinha dedicado muito tempo
de estudo, aquele universo musical dele, de ir nos ensaios e tudo, para mim coroou de uma forma bacana, assim, porque eu pude tocar em lugares que a gente, né, tem sonho em tocar em grandes festivais de jazz. Eu era muito novo ainda, eu tinha 24 anos quando eu toquei com ele, então fiz uma turnê na Europa, toquei em grandes clubes de jazz consagrados, dividi palco com músicos internacionais que a gente vê aí, quando você vê, você está subindo no palco, está descendo do palco, sei lá, Joe's Avenue, né? Aí você fica assim, caraca, você é novo, você fica, olha para aquilo ali e fica assim, uau, que parece um sonho. Então foi muito bacana, mas eu trabalhar mesmo com ele, eu trabalhei um ano só. Depois entrou o Vinícius Dorim, né? Que é um músico imenso, né? Coitado, que infelizmente nos deixou. Dorim, eu assisti ele em Barbacena, com o Hermeto Pascoal. Ele era um músico espetacular, né? O Vinícius Dorim era realmente um monstro. Eu toquei com ele poucas vezes, mas realmente um mestre de saxofone, dos maiores saxofonistas que eu já vi assim tocar, realmente. Aí, o Eduardo, você se enveredou no jazz mesmo, né? Que aí você falou assim, olha, então acho que esse é o caminho também, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que é muito importante a gente ter um conhecimento um pouco da coisa. Eu me considero um músico de jazz no espírito, mas como linguagem mesmo, o jazz, esse que a gente vê, o jazz norte-americano, que lá faz parte da minha linguagem. Eu não me aventuro a me considerar um jazzman, você está entendendo, como existem grandes músicos que o são. Eu tento utilizar aquilo ali dentro do meu universo para dar mais um colorido, você está entendendo? Mas assim, eu particularmente não subiria num palco para tocar standard, entendeu? Não acho que seja a melhor coisa que eu saiba fazer, não. Mas eu pratiquei bastante, ainda pratico, gosto de tocar, mas eu estou falando no sentido profissional. Como eu componho, eu procuro fazer um universo musical que realmente seja, que eu tenha um domínio, você está entendendo? Que faça sentido dentro da minha vida e que eu tenha um domínio da linguagem, etc. Então o jazz faz parte disso, mas na verdade eu nunca como é que se poderia dizer, desejei assim ser um jazzman, você está entendendo? Tem um disco seu que eu adoro, que é o Equador. Uhum. Nossa, Equador, acho que tem uma música. Equador é de 2012, né? Foi 2012. Tem uma música do Equador, tem um tenor, acho que chama Você. Você. Cara, isso. Que som de tenor, Eduardo. Olha aí só. eu falo assim, como que vem assim para um cara, você é altíssimo nível, mas essa influência nesse som de tenor te veio assim inspirado em alguém que você almejou e você foi procurando o seu som até encontrar o seu som? Vou fazer uma piada aqui, tá? Por favor, entenda como uma piada, né? O que eu queria mesmo ser era o Michael Brecker, mas o que deu foi o Eduardo. Ou então o John Coltrane, o que eu queria ser mesmo era o John Coltrane, né? Não, eu acho que a gente vai todo mundo, sei engraçado. Lá. Eu vou te falar, rapaz, todo mundo dessa época, engraçado demais. Eu assisti uma live com o Vitor Santiago e ele fala a mesma coisa, né? O Álvaro, o Michael Brecker. Todo mundo queria ser o Brecker. Mas as pessoas têm mais música. Eu achei muito interessante o negócio que o Marcelo falou na live dele a respeito das facilidades e das dificuldades que todo músico tem, né? E assim como as histórias boas e as histórias ruins, né? De acertos e de fracassos também. Eu sinto que todo músico tem, de uma certa forma, uma vergonha de mostrar eu até entendo, né? Porque uma dessas você pode, você tem receio de não conseguir alguns trabalhos, né? De deixar o telhado de vidro, mas eu sinto que às vezes o músico tem muito medo de mostrar de mostrar que tem alguma dificuldade, não precisa nem dizer qual é, mas abrir esse fato, né? Então eu acho que a gente acaba tocando de acordo com a balança entre as nossas facilidades e as nossas dificuldades, né? Então, esse negócio de influência de sonoridade, por um lado, eu nunca também tive muita preocupação. As pessoas falam assim, você toca de um jeito diferente. Eu toco, mas assim, isso eu não busquei, entendeu? Realmente, assim,
Claro que eu já tirei solo do Michael Brecker, já tirei solo do John Coltrane, já tirei solo do Annie Short, já tirei solo do Ebrahim Formassalis. Mas assim, também nunca tive desejo de tocar igual a eles, mas também nunca tive desejo de buscar a minha voz, você está entendendo? A coisa natural. foi natural. Então, essas influências, você fala assim, som de tenor ou som de flauta, tem, mas eu pego para tocar, tento tirar um som bonito, entendeu? E um som que sirva para a minha música. Isso é uma coisa muito interessante. A gente, como músico profissional, eu comecei como músico profissional muito novo, e aí acaba que você tem que ter um certo leque como é que se diz, de versatilidade. Vamos supor que eu só soubesse tocar jazz, né? Que não é o caso, mas vamos supor que eu só fosse um cara que tocasse os standards, improvisasse, blá, 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 blá. Para eu tocar um samba já não serviria, né? Ou então para tocar uma música pop talvez não servisse. Se eu tocasse música pop, talvez não servisse para tocar uma bossa nova, para tocar. Então acho que a gente tem que, dentro daquilo que fala a alma da gente, a gente tem que expandir até um limite. Por exemplo, saxofone pop é um negócio que eu nunca toquei, entendeu? Utilizando determinados ornamentos, porque aquilo lá, de certa forma, no final das contas, eu não curto mesmo. Então, muitos saxofonistas que são referência para muita gente, eu reconheço a qualidade, reconheço que é muito bom. Por exemplo, David Sanborn, toca pra caramba, até já fui no show dele, mas aquilo lá nunca me tocou a alma, você está entendendo? Aquele outro cara do sax alto, que também era uma grande referência, Eric Marienthal. Eu realmente posso falar assim, não é que não reconheço, é que eu não gosto, gosto, entendeu? Então, por conta disso, eu, na minha época ali, anos 90, eu também perdi muito trabalho por não me enquadrar de sonoridade, entendeu? Então, O Vitor falou isso aí, é verdade. Ele falou que essa época era assim, eles te chamavam para fazer um trabalho e falavam assim, olha, eu quero que você faça um som igual o David Sanborn. Eu quero que você seja o David Sanborn, mas eu não tenho dinheiro para pagar o David Sanborn, né? Exemplo, né? Então vai você. Não, uma vez eu fui gravar um disco de reggae. Foi muito engraçado. Era um disco de reggae, e aí no final dos contos um amigo meu me chamou para tocar um solo de soprano. E aí eu fui, tinha feito o solo. Cara, todo mundo tinha adorado. Todo mundo. Gravei de primeira, assim, foi lá na Barra da Tijuca, eu já estava indo embora com o sax na mão. Tava da porta do estúdio, chegou o cantor. Aí chegou o cantor, vamos lá ouvir. Aí eu falei, puta merda, eu senti que tinha alguma coisa estranha no negócio. Aí quando chegou lá, o cara largou o solo, assim, a primeira nota, o cara fez assim, vem cá, não dá para você fazer eu queria um negócio mais Branford. Branford, por exemplo, adoro, amo. Ao contrário dos outros que eu citei, esse realmente eu amo. Aí eu falei, cara... Ali. Eu falei, sei lá, não, que bicho? Aí, cara, o negócio, tinha um produtor, o produtor era um cara mais experiente, aí o cara acabou contornando a situação e acabou a coisa se acertando. Mas tinha isso, as pessoas não tinham o menor pudor em chegar para você, que bem ou mal, tem duas opções, ou ele paga o Breno Formassalis, ou ele chama outro cara, ou ele me deixa tocar em paz, entendeu? Você está entendendo? Eu já passei por algumas coisas em estúdio meio bizarras, entendeu? Pode contar. Por exemplo, não, uma coisa que eu sei fazer é tocar choro, entendeu? Toco legal, samba, sei tocar. Tem coisas que eu não sei, música pop eu não sei, mas outras eu sei. Aí o cara chega no estúdio e fala assim, toca com aquele som meio puxado pro Pixinguinha, meio desafinado, meio não sei o que. Eu fiquei assim, cara, eu falei assim, bicho, como é que eu vou tocar meio desafinado? Porque depois vai estar o nome do Pixinguinha, coitado do Pixinguinha, vai estar o nome dele lá na capa do disco, ou vai estar o Eduardo Neves? Aí, como é que eu vou... Vai estar escrito embaixo, esse sax aqui estava meio ruim, mas foi o produtor que mandou. Até isso a gente já tem que... Bom, você está entendendo? Existem coisas assim, meio difíceis de encarar, mas a profissão de músico, ela não é fácil, não. Ela não é fácil porque, no meio disso tudo, agora vamos até tirar fora esse momento agora realmente particular que nós estamos vivendo, mas mesmo tirando ele, todo músico tem o receio do amanhã. Uma vez eu vi uma entrevista do Phil Collins, ele falou que se entregou às drogas, à bebida, para fazer as turnês, que ele ficou, 3 anos sem pisar em casa. Em 3 anos ele ia uma vez por ano em casa, o Phil Collins. E ele falou, eu faço isso porque eu tenho medo de não me chamarem para o próximo trabalho.
Phil Collins, hein? Phil Collins já estourado de bicho, turnês em estádio de futebol, o cara não parava em casa porque eu achei bonito aquilo. Eu chorei, na verdade, quando eu vi isso, porque é um medo que eu acho que todo mundo tem, entendeu? Medo de perder o espaço, medo de não conseguir fazer tudo, medo de mostrar que é bom em algumas coisas, mas não é tão bom assim, ou então não é tão bom em outras. E receio que alguém vai fazer melhor e você vai ser esquecido, entendeu? Essas coisas todas ficam na cabeça do músico, entendeu? Que vive disso. Então é uma coisa que atrapalha bastante, sabe, cara? Fora as outras pessoas que às vezes te chamam para um negócio querendo que fosse o outro, entendeu? Exatamente, acontece muito isso. Eu comecei a relaxar, eu juro para você, eu comecei a relaxar porque eu tinha esse negócio de tocar pra caramba, sabe? Quando eu comecei a tocar flauta, eu tinha um negócio de ser o melhor, assim, na minha cabeça, uma coisa assim, cara, tem que tocar no nível A, tem que ser o melhor, realmente, o melhor do mundo. Aí, primeira vez que eu vi o Michael Brecker, porque eu já tinha ouvido umas coisas, assim, até que o dia que eu ganhei o porra do disco do Michael Brecker, bicho, aquele primeiro disco dele. Quando eu botei aquele disco, eu falei, epa, acho que agora vai ficar... Falei, vai ficar difícil. Eu falei, que idade esse cara tem? Aí eu fiz um cálculo que o cara tocava, assim, eu fui juntando as peças e falei, cara, agora enrolou. Aí aquilo lá me deixou meio assim, opa, e agora, né? Mas sabe, cara, que logo depois desse pequeno trauma que eu tive de ouvir o Michael Brecker, bicho, você sabe que depois eu comecei a gostar mais de mim tocando e relaxar também. E depois eu cheguei à conclusão, assim, mas veio de dentro, não é que eu li isso, é um sentimento. Por isso que eu acho que bateu, porque eu acho que as coisas têm que ser de sentimento, não adianta ser só o entendimento. Eu vi que eu era o maior Eduardo Neves do mundo. Pode até ter um outro Eduardo Neves, saxofonista mais legal, mas Eduardo Tartarelli Neves, o filho da Tânia e do Luiz Eduardo, o maior sou eu. O pior também. As duas pontas. As duas pontas. Sabe que isso me relaxou, cara, com esse negócio de tocar mais, de tocar menos. Isso aí me deu... Calma, a coisa não é assim. A coisa não é assim, sabe? Eu acho que a coisa não é o melhor, o pior. Acho que a coisa é que cada um tem um caminho, não é fácil para ninguém. Isso não era nem a carreira de um músico, você tentar se provar para o outro sempre, a todo momento. Tem a coisa difícil aí nessa história, né? Que eu não sei como é que o mundo vai acabar, mas a coisa de ganhar dinheiro fazendo música, né? Que é uma coisa muito sazonal, às vezes tem, às vezes não tem, aí a música muda, por exemplo. Tem um estilo de música que fazia muito sucesso há um tempo atrás, e quem tocava naquela onda era bom, e aí de repente agora já não adianta tanto tocar bem numa onda, entendeu? Por exemplo, na minha época, tocar choro bem e tocar na noite legal, tocar um bolero, tocar bossa nova, não tinha grande prestígio, entendeu? Depois, agora no ano 2000, tocar choro já virou, você vem aqui no Rio de Janeiro, agora não, mas há 10 anos atrás a Lapa era um boom, a rapaziada toda dançando, o músico era prestigiado por tocar choro, entendeu? Coisa que não tinha. Quando eu comecei a tocar, a gente era avacalhado. Quando eu chegava para mim, você toca? Eu no colégio, assim, toco. Você toca o quê? Eu toco flauta. Você toca flauta, mas você toca o quê? Aí eu olhava pro chão, toco choro. Aí eu ficava olhando, as pessoas não sabiam nem o que era choro, não sabiam nada. Ficava um negócio assim, ficavam meio com pena de mim. Falavam, puta, cara, coitado, toca choro. O que é choro? Chorinho? Choro. Aí depois passa um tempo, você tem aqui na Lapa a rapaziada, a juventude de 18, 20, 22 anos, todo mundo namorando, dançando, tomando cerveja, e a música que está rolando é o choro, e todo mundo curtindo, sabendo quem é que está tocando. Quer dizer, pode ser que agora já não está mais tão bom assim. Pode ser que daqui a 5 anos ninguém nem lembre do chorinho de novo, entendeu? Assim como do rock and roll, da música pop, que já pegou tão bem, daqui a pouco já não vai tão bem assim. Né? Tudo ondas, né? Ondas. Isso. Eu acho... só para concluir, eu acho importante a gente saber dançar conforme a música, no sentido que você precisa trabalhar, né? Mas eu, particularmente, sempre busquei um universo musical para que a minha voz soasse, entendeu? Então, também não gastei tanto tempo assim para tentar expandir esse leque mais do que eu já expandi, você está entendendo? Porque senão você que resolve você vira um funcionário da coisa. Né? Você abre, nada contra também.
Nada contra, mas aí você vai abrir uma firma para tocar. Sábado eu toco música barroca na igreja, domingo eu toco pagode num restaurante, aí depois eu toco um jazzinho na casa de um bacana, aí você quebra um galho num monte de coisa, mas é bom, vamos fazer artisticamente, faz um negócio aí com a pegada. Aí não tá uma bossa nova ali, tem um chorinho aqui, tem um baile ali, você tá entendendo? Isso eu sempre quis fugir disso, eu sempre quis fazer, vim fazer música para fazer uma coisa que realmente eu falasse, bom, é importante isso, eu acho importante, você está entendendo? Sem ser pretencioso, mas assim, uma coisa que para mim fosse importante, tipo assim, dar meu máximo, me expressar artisticamente. Eu me considero um artista, um músico que faz arte, entendeu? Não me considero, mas vivo disso também, entendeu? Então procuro balancear. Isso é muito engraçado, cara. Você faz uns pontos muito engraçados. Ô, Eduardo, você tá me ouvindo? Tá, Sim, perfeitamente. tá vendo? Você tem uma carreira internacional também, né? Hum. E você também acho que deu aula nos Estados Unidos, foi isso? Uhum. Como é que Eu, foi de- essa eu, experiência aí? Conta pra gente. A experiência foi muito boa, porque eu dei aula na EMESP. Aliás, outro dia eu fiz uma live para a turma lá da EMESP. Se tiver alguém da EMESP aí, meus alunos, tive um monte de aluno lá. Pô, grandes professores, fui colega do Edu Ribeiro, do Daniel Del Alcântara. Enfim, um monte de músico realmente da melhor qualidade. Eu tive convívio com eles também lá em São Paulo. E ia dar aula lá. E por conta de dar aula lá, pintou, porque a EMESP ela é uma escola que tem uma certa parceria com a Juilliard. E aí, no ano que eu entrei lá, o pessoal juntou um grupo de professores para ir tocar uma semana em Nova York lá e Fomos 2 anos seguidos. Acho que eles continuam indo. Eu que saí da escola, mas nos anos que eu estava lá, eu fui apresentar. Eram umas palestras sobre música brasileira, entendeu? Sobre. Eu tocava frevo, tocava choro. E Então os músicos. foi para levar a bandeira da música brasileira, né? Foi, do jazz é que não ia ser, né, cara? Porque, porra, o pau lá quebra, tinha um cara lá de sax alto. Eu me lembro que quando vamos dar aula, pintou um garotão, um cara de nerd, assim, quando o cara começou a tocar, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Socorro do céu. Eles debulham aquele negócio de tocar jazz, entendeu? Eles realmente. É, É um processo que começa muito cedo, muito estruturado, tem a ver com esse negócio, porque lá não é, eu faço assim, bom, você faz assim, o outro faz assado, mas depois do negócio tá aqui, entendeu? Você vai fazer assim lá na frente. Por um lado, eu acho até que bota tem todo uma mundo estrutura lá, né? bota todo mundo num nível muito alto, mas porém as pessoas já largam depois de muito tempo na música muito parecidas. O Nivaldo falou isso comigo no telefone. Ele falou, rapaz, ele preocupado, né, com a live de segunda. Ele falou, Uhum. eu vou falar de técnica. Hoje, um moleque de 9 anos de idade toca mais que eu. Você vai lá na É, aberta, tem 200 Coltrane's, 300 Sonny Rollins. é, é. Todo mundo tocando demais. Ele fala muito isso, falou muito isso mesmo. Porque acaba que eles tocam muito parecido. Você, para tocar tão bem, tão novo, você chegar com 20 anos e tocar no nível que esses caras tocam. Bicho, eu vi outro dia uma live. A live não, um vídeo. Tem um cara de saxofone que é Chad, não sei o que lá, que dá Ah, o umas aulas. Chad, Esse cara é muito bom e ele tava com mais dois. Bicho, tinha um menino, cara de alto. Esse cara de alto devia ter uns 17, 18 anos. Era incrível. Mas você reconhece ali dentro daquilo tudo um monte de batalha que o cara teve de Charlie Parker, você consegue identificar ali ícones, você consegue desde o som. Blá, Padrões. blá, blá. Tudo bem, o cara constrói um negócio gigantesco, mas às vezes aquilo ali não deixa a pessoa também ter um oxigênio para alguma outra coisa, porque eu vejo que tem muita gente tocando muito, muito, muito bem, mas ao mesmo tempo não tem destaque. Esse cara que eu vi tocando lá muito bem quando eu fui dar aula. Nunca mais ouvi falar do cara. Outro dia eu vi um vídeo daquele saxofonista que é do SF Jazz Collective. Qual é o nome do cara de sax alto, que que escreve arranjo? É um negro, acho que ele é porto-riquenho. É manjado. Ele tem uma big band. Esse cara estava tocando um sax alto lá, na big band do cara. Não teve nenhum solo para ele. Eu vi ele e falei, é aquele cara lá. Eu fiquei esperando, vamos ver. Não, E agora vai não, quebrar tudo.
simplesmente ele estava lá e não teve, não teve. Miguel Zenon, esse aqui mesmo, a orquestra do Miguel Zenon, boa. É a orquestra do Miguel Zenon. O cara esse que era aluno da Júlia, era aluno, estava se formando, o cara era um mestre. Mas ele, não sei, foi coincidência ou não, mas o que eu vi, ele não obteve ainda um destaque dentro de uma big band com, sabe, num nível. Quer dizer, é muita gente, existe um padrão, entendeu? Existe um padrão. Você, para se formar, você tem que realmente aqueles exercícios obrigatórios, né? Você tem que. Então, é ótimo fazer uma pergunta para você importantíssima, que eu acho que todo mundo que vai ouvir essa live aí depois, que vai virar um vídeo, vai querer saber. Você, com a sua experiência, e já sabendo que existe esse caminho que gera um saxofonista, um músico padrão, que no final ali daquele processo fica todo mundo ali muito parecido. E de um outro lado, às vezes, tem um caminho que não é tanto padrão, mas que gera músicos relevantes. Como mesclar esses dois caminhos para você realmente avançar numa qualidade muito boa e, ao mesmo tempo, ter ali um diferencial para você? Assim, qual que é a sacada nisso? Eu estou buscando também, cara. Eu acho essa pergunta muito complexa, muito difícil. Eu não tenho essa resposta, cara, porque existe isso tudo. Existe o mercado, existe o desejo e existe a comparação. O ser humano ele vai muito em comparação. Você ouve o John Coltrane, depois ouve o cara ali na esquina. Pô, ele está mais naquela direção, mas eu também quero. Bom, acho que a coisa, o mercado e os estilos musicais, eles já estão postos. E a gente vai se colocando dentro disso. Acho que também, por um lado, é um pouco difícil você se desvencilhar do que é, vamos bem entre aspas, tocar bem, entendeu? Existe um tocar bem que, na verdade, não existe, mas a gente acha que existe um padrão, um que é o tocar bem, entendeu? Então você tem que... Como é que você vai se portar ali dentro? Não sei, cara. Não sei. Eu graças a Deus, tive sorte por conta de não ter tido uma escola, de ter tido as minhas influências assim todas meio misturadas, algumas coisas vieram, outras eu fui buscando. A coisa é meio esburacada, mas é esburacada, mas entra oxigênio, entendeu? Então eu sou um cara satisfeito com a música que eu faço, com o que eu toco. Isso me, apesar de continuar na batalha e ter mil críticas a respeito, mas eu tenho a satisfação de ter descoberto as músicas que eu compus, de tocar com o coração quando eu tenho que tocar, você está entendendo? Não me preocupar com certas coisas, mas já me preocupei, então eu não tenho muita resposta para isso não, cara. Tem que você completasse esse pensamento. De vários que passaram aqui na live, o Marcelo Martins, que você citou, que você assistiu a live dele, um pedaço, me deu o que pensar, porque o Marcelo falou assim, que a gente estava falando sobre a questão da quantidade de informação que hoje tem, e a gente fica muito afogado no mar de informação e não consegue organizar os estudos. Por isso o e-book, né? Sim. E o Marcelo falou uma coisa que eu fiquei pensando depois. Ele falou, hoje em dia eu estou me blindando com essa informação, eu não estou querendo saber muito dessas informações, porque acaba que uma dessas informações, se eu for me aventurar, eu perco a minha assinatura. Entendeu? Ele fica blindando para ele não perder o que ele realmente é. Então, eu penso que, às vezes, para o músico ter um diferencial, porque nós, como músicos, nós temos um universo interno que é totalmente diferente um do outro. Igual você falou. Só existe um Eduardo Neves, né? Então, se você não fica observando tanto ao mesmo tempo, sabendo que existe, mas dá um olhar maior para o que você tem dentro, automaticamente você será uma coisa diferente ali na frente. Não é? Eu acho. Concordo. Eu acho. Você falou assim, poxa, quando eu ouvi o Michael Brecker, eu fiquei, pô, o Brecker é o cara. Mas na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, acho que eu acho que o Eduardo Neves só tem um. Acho que a partir dali você deu aquela... Se ele não tocasse tanto, talvez eu tentasse ainda chegar lá, entendeu? Dentro de algumas medidas, você está entendendo? Fosse o Bob Berg, eu tentava. Boa! Mas o Michael Becker já não ia dar mesmo, né? Meu Deus do céu. Mas acho que tem isso.
o Eduardo, da gente realmente ver o que a gente tem no nosso interior e buscar algo que está dentro da gente mesmo. Eu acho que o que está dentro da gente, às vezes, o músico que está dentro da gente, às vezes ele é estimulado por outras coisas que não exclusivamente o estudo da música, né? Então, a capacidade da gente absorver informação que vai tocar no nosso universo de memória, no nosso universo afetivo, através de leitura, de livro, através de filme, da vida, observação da vida, né? De observação da gente com a gente mesmo. Isso tudo é muito importante, né, cara? Tem um Eu acho. flautista, que é amigo meu, que chama, não sei se você conhece, chama Estevão Teixeira. Ah, sim, Conhece o Estevão? claro. Irmão do Bilinho, É, isso aí mesmo. Estevão, eu isso. trabalho com ele Pai no do Bruno. conservatório. Isso aí, de Aham, Juiz de Fora. E um dia a gente estava jantando até com o Ian Guest. O Ian Guest você conhece também, né? A gente estava claro. jantando com ele, aquele papo, que o papo do Ian é, né? Você já conhece, né? Aquele alto nível. Aí a gente foi, deu uma saída assim, o Estevão falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Thiago, é muito importante o músico não viver só de estudar música. Ele tem que conhecer de artes plásticas, tem que conhecer de teatro, tem que conhecer de cinema, porque isso tudo, de certa forma, ele vai afetar na sua música. E é isso que você está falando aí, a mesma coisa. Isso aí. Eu acho importante, porque a música nem sempre ela vai dar o estudo da música, né? A técnica, por exemplo, a harmonia, de decorar as coisas, guardar, memorizar. Isso tudo é importantíssimo, mas isso não é daí que sai a música, né? A música ela sai de outro lugar. Isso aí é para a gente fazer ela sair, mas ela não está aí. A música não está aí. É só uma ferramenta, né? É só uma ferramenta, isso. Assim como o e-book também é uma ferramenta de uma ferramenta, entendeu? Tudo ajuda, tudo é um instrumento para a gente conseguir fazer a música sair, né? Mas de onde ela vem não é exatamente disso, né? Exatamente, exatamente. Gente, é o seguinte, a gente está conversando com o Eduardo Neves. Se vocês tiverem alguma pergunta, já já a gente vai abrir para perguntas, você coloca nessa caixinha aqui, ó, tem uma caixinha com uma interrogação, coloca a sua pergunta aqui que a gente vai abrir para fazer uma pergunta para ele. Eduardo, seguinte, já entrando nesse assunto da improvisação, muita gente pergunta uma coisa que é aparentemente óbvio, mas eu gostaria que você falasse. Sim. É fundamental um improvisador tocar um instrumento harmônico ou não é necessário? Não é tocar de ser um grande instrumentista, ou no piano, ou no violão, não. Mas só saber montar acordes, ou saber tocar para sentir o som. Como é que é isso? É extremamente importante ou não tem nada a ver para você? Para mim é extremamente importante. Para mim. Mas eu não acho que seja para todos. Para mim é. Eu não conseguiria tocar o que eu toco se eu não tivesse tocado violão e piano. Entendeu? Não conseguiria tocar o que mas eu sei de gente que não toca e toca, improvisa muito bem. Então, eu não posso dizer que é fundamental, é uma regra geral. Não é. Para mim, é. Às vezes eu dou aula às vezes, e eu sou um cara muito racional tocando, entendeu? Assim, de procurar entender onde é que as coisas estão, de concatenar as ideias. É uma atividade racional, a improvisação para mim. Ela não é uma atividade lúdica, ela é espiritual, é tudo, mas assim, ela passa pelo entendimento comigo. Não estou dizendo que seja assim, entendeu? Então, agora, quando você vai dar uma aula, por exemplo, acho que você tem que conversar com o aluno num nível que as pessoas consigam se entender. Então, igual a gente está falando aqui em português, né? Eu estou falando, você compreende meu vocabulário, eu compreendo o seu e o papo vai. Mesma coisa em termos musicais. Então, a escala, o modo, a rítmica, isso são termos técnicos, né? Mas a gente tem que usar ele para a coisa andar, porque se você pegar, existem figuras muito musicais que não passaram por isso. Por exemplo, o Dominguinhos, o Chet Baker. Será que eles saberiam exatamente em que pedaço da escala que está? Essa nota aqui é a quarta dessa escala, mas se ela fosse na outra escala, era que... Sei lá que está pensando isso. Mas, em compensação, eles também não pediram aula para ninguém, entendeu? Eles também tiveram um processo deles que eles talvez não soubessem nem explicar como é que é. Nem por isso são menores do que ninguém, você está entendendo?
o ponto é que às vezes algumas coisas servem para uma pessoa, mas não servem para outra, né? Acho que Não se é uma um pessoa padrão. não é um padrão, se uma pessoa está procurando outra para ter aula, né? Ou se uma pessoa está disposta a dar aula para outra pessoa, acho que a gente tem que usar o raciocínio e a lógica musical, que se assemelha um pouco da matemática, para, claro que com toda a inspiração, se tá, dizer, isso aqui me emociona. Bom, emocionar já é um outro universo, mas assim, o que é isso? Em que tempo que está? Em que nota é essa? O acorde? A análise da coisa eu acho fundamental. É igual ter um vocabulário, senão como é que a gente conversa? Imagina se você olha para mim e fala assim, ó, pô, tô sentindo uma coisa linda por você aqui, mas não sai, igual para tocar, entendeu? Acho que às vezes esse negócio do campo da improvisação, quando eu comecei a tocar, existia aquela coisa assim, existia uma, né, tipo agora Bolsonaro versus Moro, né? Então tinha um negócio assim, razão versus emoção. Aí falava assim, aquele cara toca bem, mas é muito frio. Se o cara é muito frio, ele não toca bem, cara. Você tá entendendo? O cara improvisa, mas é frio. Então ele fosse fazer outra coisa da vida dele, pô. Você tá entendendo? Improvisar é você botar as vísceras ali no negócio, entendeu? Eu acho. Exatamente. Aí a pessoa. Mas não tem nada a ver a razão. Michael Brecker, por exemplo, bicho, tem cara mais racional que aquele homem? E tem cara mais visceral do que ele? Você tá entendendo? Então, aí não existe para mim esse negócio de como é que fala? Racional em contraponto à sensibilidade, ou sabe? Esse tipo de coisa, para mim, é uma balela. Isso aí fez se perder muito tempo de estudo, muitas gerações para trás, entendeu? Então, eu acho isso uma coisa importante. Mas voltando à pergunta original, para mim é fundamental. O pouco que eu toco, eu devo muito ao entendimento que eu faço, que vem muito de tocar um piano, de tocar um pouco de violão. Para mim. Mas eu sei de grandes músicos que não fazem, não tocam. Eu acho que o Zé Bodega não tocava. Outro dia eu ouvi falar, não sei, um grande saxofonista, o Ademir Júnior, eu não sei, nunca vi ele tocando, não sei se ele toca piano, acho que talvez ele não toque, mas ele tem um ouvido, ele tem um raciocínio, é super racional também tocando, mas eu não sei se ele, não posso dar um exemplo dele, mas o Zé Bodega não tocava nem instrumento de harmonia, entendeu? Então improvisava pra caramba. Acho que para ele não fazia falta. Para mim, sem dúvida, se já não tá mole, ia ser bem mais difícil. Como somos universos diferentes, a música interpreta, se manifesta de forma diferente para cada pessoa. Isso. Rapaz, eu fiquei tão impactado um dia que eu vi um DVD do Arthur Sandoval, que no meio do show ele larga o trompete e vai pro piano. Uhum. Eu falei, meu Deus. Aí, quando ele toca o piano, eu falo assim, eu não sei mais se ele toca mais o trompete ou o piano. Ele Sim. destrói o piano, destrói Uhum. mesmo. Então, Sim. assim, eu particularmente, a minha mente de improvisação, ela se deve muito ao piano. Eu toco Sim. piano, então Sim. quando penso em acordes, escalas ou progressões, eu com o olho fechado tocando o saxofone, eu imagino o piano. Uhum. Sim. A minha Sim. cabeça é de pianista, por isso que muita gente pergunta e eu falo Uhum. exatamente o que você falou. Cada É. universo é diferente. Para Tem mim, música que vai... para mim seria impossível sem estudar um instrumento de harmonia, assim, impossível. Eu não consigo Mas, imaginar assim. é, Eu acho que eu teria muito mais dificuldade em memorizar a questão dos arpejos, a questão das escalas, progressões, se eu não tivesse, eu acho que eu teria particularmente mais dificuldade. sim, eu certamente. Eduardo, vamos abrir para perguntas? Estamos aqui. Cara, você é alto astral demais. Vamos ver aqui, ó. E ó, tem várias perguntas aqui. Vamos lá. Tá, ó. Rose, mandando aí, ó. Qual foi o ensinamento do Copinha que mais te emocionou? Eu vou falar então. Você conhece a Rose Miranda? Conheço, você sabe, flautista, só porque eu sou amigo dele, conheço Facebook, essas coisas, né? Sim. O maior ensinamento dele para mim foi o seguinte, cara. Eu, quando comecei a tocar, tinha muita dificuldade rítmica. Por conta de começar, eu não vim de família de músico, não, sabe? Eu comecei tocando flauta doce no colégio, e aí tocava aquelas músicas, não sei o quê. Então, para mim, tocava sozinho, então, para mim, uma mínima era uma bolinha branca.
ela tinha um tempo meio vago, entendeu? Ela tinha um... Às vezes a pausa não existia muito. Eu ia tocando, por exemplo, um chorinho assim, pá, pá, porarara, pipá, torarorero. Eu tocava pá, pá, porarara, titá, torarorero, titá, tararara. Era assim que eu tocava. E aí eu comecei a tocar, eu comecei a sair para tocar, tinha 13 anos. Aí algumas músicas eu conseguia, outras o negócio desencaixava. Aí o pessoal vinha falar comigo assim, bicho, esse negócio aí tá meio mais ou menos, você tem que, sei lá, tem as pausas, você corre, você pula o tempo. E eu, caraca, bicho. E aquele negócio, olhando em retrospecto, foi muito rápido, mas para mim aquilo lá foi uma questão assim, tipo assim, como se fosse um cara manco, assim, você tá entendendo? Como é que eu vou jogar bola? Me falta 10 centímetros numa perna, meu Deus do céu. Foi um negócio, pô, o cara tem problema rítmico, meu amigo. O cara tá fadado a se No ferrar. início não dá tanta diferença, mas já no meio da música já está um compasso antes. Não, e você de não, de também tudo é um costume, até você se situar, né, a coisa demorou. Então, uma vez eu me lembro que aí eu comecei a ter aula com o Copinha. E aí eu ia tocar chorinho, eu tocava lá com o Márcio Huck, o Maurício Huck, tocava num barzinho em Botafogo, eu pintava para dar canja, os caras gostavam, mas assim, eu era novinho, tinha 13 anos, o pessoal lá vem aquele garoto meio pentelho, assim, e aí tocava um pouquinho, aí tocava não sei o que, onde o cara falou, pô, Eduardo, você tem que falar lá com o Copinha, porque, pô, você toca bem, mas às vezes o negócio, você não repara? Eu falei, eu reparo, mas não sei o que eu faço. Aí eu fui falar com o Copinha, falei com ele, falei, pô, aí eu abri, né, meu coração, porque é um negócio que também dá uma certa vergonha, quando eu estava falando, mesmo no começo já dá, ninguém gosta de falar das suas deficiências, né? E aí eu fui falar pro Copinha, né? Falei, professor, olha, acontece isso assim, assim, assado. E aí como é que eu posso fazer? Aí ele falou, não, fica calmo, continua estudando, vamos indo. Aí ele falou assim, eu quando comecei, ele falando, eu quando comecei a tocar, eu tocava no orquestra de cinema mudo, em 1920, né? Ele nasceu em 10, em 1920 ele já tocava. Ele já era músico profissional, que a família dele era de músico lá em São Paulo. Então ele tocava em orquestra de cinema mudo. Ele falou assim, pô, eu me lembro que às vezes eu ia tocar, a minha parte acabava antes da de todo mundo. Que ele ia tocando, aí ele falou que acabava a última nota dele, ainda tinha mais uns compassos da orquestra. Ele falou, ih, caraca, o que aconteceu? Quer dizer, ele também se perdia. E ele me acalmou ali naquele sentido de não falar nada, né? Aí tá. Aí passou mais uns meses, ele ficou doente, o Copinha ficou muito doente, assim. Eu tive aula com ele 2 anos, mas logo depois dessas aulas aí que ele falou isso, ele infartou, teve uma série de problemas de saúde. Eu fui visitar ele no Hospital São Lucas, eu fui visitar meu professor lá. Aí ele tinha recém-operado o coração, tinha estourado uma úlcera, ele quase empacotou, ele foi morrer 2 anos depois ainda, mas ele ali estava muito de final. Ele estava muito de final, assim, deitado na cama com aquele tubinho no nariz, assim, de oxigênio. E aí eu entrei, fiquei quietinho lá. Coincidência, estava até o Dininho, eu me lembro do Dininho, baixista, filho do Dino, 7 cordas, estava na mesma hora que eu visitei, o Dininho estava lá. Aí eu me lembro que eu fiquei sentado e ele lá meio dormindo, aquele cara recém-operado, fica lá meio assim, meio assado, né? Uma hora ele virou para mim, aí falou assim, Eduardinho, aí falou assim, aí fez assim com a mão, o ritmo, o tempo, ele falou assim, ele falou, tá aqui, falou assim, tá aqui, deitadinho assim na cama, falou assim, tá aqui e tá aqui. Foi só isso que ele falou, entendeu? Então esse para mim foi o maior ensinamento que ele me deu, porque vocês sabem que a música, né, a música, o habitat da música não é o som. Para mim não é o som. Como a escultura são as 3 dimensões, é o espaço, né? A escultura ela acontece no espaço, né? A gente precisa do espaço para ter uma escultura, né? A música a gente precisa só de uma coisa, o tempo. A gente não precisa de som para fazer a música, a gente precisa de tempo. A música ela decorre no tempo.
né? Então, por isso que tá essa merda toda agora hoje em dia, porque ninguém consegue tocar. Eu não consigo tocar aqui com você, a Vera, mesmo. Eu mando uma gravação, você cola aí, você manda para mim, a gente vai. A gente perdeu a sincronicidade, a gente perdeu o habitat, né? A gente, de fato, é isso. Não tem como um músico tocar com o outro agora. Tá todo mundo, cada um nessa conta, tá todo mundo forçando uma barra. Eu tenho uma certa. Esse negócio de ficar gravando, assim, eu acho isso aí. É melhor a gente ficar um pouco quieto e pensar na vida do que sair tocando, fingindo que não está acontecendo porra nenhuma, entendeu? Eu acho que a gente tem que buscar outras soluções, mais do que, tá bom, agora a gente, cada um toca separado e junta que fica maneiro. Pô, fica maneiro para quem? Para o público que já não está entendendo mais nada do que é uma boa música, uma má música. E o próprio músico também agora se dispõe a, não importa mais o tempo, porque agora eu toco daqui, você cola aí, vamos nessa. Eu acho isso uma loucura. Acho que o músico tinha que ter um pouco mais de pudor para não fazer uma porra dessa. Minha opinião. Estou aqui dentro da minha opinião. Então, quando você tem um problema do tempo, o que acontece? Você simplesmente está fora do habitat. Como é que eu vou tocar uma música que eu corro, que eu atravesso sem parar? Aquilo ali, você, tipo assim, você não pode fazer isso. A única coisa que não pode, você pode desafinar, você pode tudo, mas isso você não pode. Então é um fator limitante, realmente é um fator limitante. E eu tinha muito medo daquilo ali, você está entendendo? Porque aquilo ali você pode tocar rápido, você pode tocar devagar, você pode fazer muita coisa. Você vai arrumando, mas o tempo, se você não arruma o tempo, você não tem como fazer com o outro. Você vai fazer sempre sozinho. Né? Tanto é que tem grandes solistas aí que levam boas carreiras, mas que tocam sozinho. Quando vai tocar com outra, a coisa não encaixa. Mas não é que não encaixe. Às vezes não encaixa por causa do ego. E às vezes não encaixa porque o cara não tem um tempo para tocar com o outro também. Então isso é um fator. Porque o nosso ponto de contato não é o Fá maior, o Ré bemol. Nosso ponto de contato é o tempo. Então é uma coisa que eu, apesar de novo, de não ter pensado nisso tudo, eu sabia. Aqui, se esse negócio não arruma, eu estou ferrado, entendeu? Então, isso que ele fez comigo, o Copinha fez comigo, de chegar, primeiro de me acalmar e falar, ó, calma, vai indo. E depois, no momento de vida ou morte dele, que era o último momento dele, ele chegou para mim e falou isso. Ele podia não ter falado porra nenhuma. Você não sabia nem que ele estava me vendo, porque ele estava lá olhando para o teto. Aí ele vira para mim e fala isso, o tempo está aqui, o tempo está aqui e o tempo está aqui. Apontou assim para o coração. Então, quer dizer, isso foi a grande aula que ele me deu, foi o grande amor que ele passou para mim como professor, foi isso. Mas depois a gente teve mais algumas aulas, foi até muito engraçado. Quando ele morreu, eu tinha 16 anos. Eu fui aluno dele dos 14 aos 16, fui aluno dele 2 anos, sendo que um período desses ele estava convalescendo dessa doença e eu fiquei uns 6, 7 meses sem encontrá-lo, porque ele se mudou, teve uma... Mas aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Que experiência. É o que dizem, né? A nota certa no tempo errado é nota errada, né? Quer ver um negócio, uma coisa que eu acho interessante, cara, que me fez pensar quando eu lia a forma como você dispôs a tabela de horários e tudo, é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta, porque ali as coisas estão separadas, não é verdade? Uhum. A sonoridade, coisas todas importantes que a gente tem que estudar, a gente estuda elas separadamente, mas, por exemplo, eu estudo técnica pensando em harmonia, pensando em improvisação. Então, como é que você acredita, uma pergunta, você acha que as coisas se tocam, né? Não existe uma fronteira exata entre um assunto e o outro? Porque isso me ocorreu agora, que é uma coisa que eu queria te perguntar, porque como é que você imagina, você propondo uma coisa assim tão sistematizada para o músico, como é que acontece quando o músico começa a juntar as coisas? Só me ocorreu, só para concluir a pergunta, isso me ocorreu pelo seguinte, a gente está falando de tempo e a gente está falando de som. Se você toca a frase meio fora do tempo, o teu som fica menor do que ele é. Às vezes você fala assim, pô, aquela hora o negócio ficou pesadão, estava tocando, pô, o som explodiu. Mas não é que você tocou mais forte, é porque você tocou bem no tempo, aí soma com os outros harmônicos que estão saindo exatamente naquela hora, e a música e o som encorpa, né? Às vezes o cara tem muito bom som, muito volume de som, porque ele toca no tempo, não é porque ele não é só porque ele sopra mais forte.
Isso quer dizer, então, isso aí já está dentro, o ritmo já está junto com o volume de som, essas coisas são meio assim. Como é que você, por exemplo, você como professor que estipulou uma metodologia, digamos assim, uma tabela, como é que você vê essas questões do espaço entre que as coisas se misturam? Maravilha. Todas aquelas listas da tabela dos 7 pilares, é porque a música é um grande sanduíche, né? É uma coisa só. Se você está estudando improvisação e está fazendo arpejos, naturalmente você está estudando a técnica, porque aquilo ali é técnica. Mas quando a gente pensa na técnica, não pensamos na improvisação naquele momento. É como se fosse um sanduíche. Então, temos o pão, temos o alface, temos o tomate, temos o milho, temos o bife, aí depois mais um tomate, mais um alface e mais um pão. Ali é todo um todo. Então, se você vai estudar sonoridade, é só sonoridade. Concentrando no som, nota longa, ou harmônicos, ou estudo com buquilha. Então, você vai ter um tempo para isso. Depois você passa para a técnica. O que é a técnica? Eu vou fazer arpejos? Pode-se também fazer. A técnica a gente coloca como se fosse escalas, arpejos, intervalos, coisas mecânicas. Que é coisas mecânicas. Então, às vezes, a gente tem uma grande dificuldade ali naquelas 3 Marias, ou no dedinho aqui embaixo, uma passagem chata. Então, você pega aquela dificuldade... concentra ali, né? Entendi. Isso é a técnica. Quando você parte para o repertório, aí você vai estudar o seu repertório, a sua música. Quando você vai estudar improvisação, aí você vai analisar campo harmônico, vai fazer arpejos, para o arpejo maior, menor, diminuto, entrar no seu ouvido, aquela massa sonora. Mas de todo jeito... Isso que você falou é tão importante, porque se você parar para pensar... Está tudo junto, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque um complementa o outro. Só que você estudando separado, você está fazendo um sanduíche. Você está colocando pão. No final das contas, ali, o que está acontecendo hoje, o Eduardo? Os músicos estão comendo só o bife. Nego pega o instrumento, eles não querem saber de mais nada, quer só improvisar. Então, fica o improviso com uma técnica meio michuruca, ou com um som não tão legal. Tem uns que só estuda só o pão. É verdade. É verdade. Até começar a misturar tudo, tem que crescer um pouco o bolo, né? Tem que crescer um bolo. Eu concordo, é verdade. Então, é um grande sanduíche. No final, para chegar na sua mentalidade filosófica, que você pontuou é muito filosófico, a música é o tempo, assim como a escultura. Isso, bicho, isso é estrada. Isso aí é estrada. É você tocar com o Hermeto ou com um tipo de música que é mais livre, para você entender que a música não é só aquilo que está na partitura. Porque, na verdade, quando quem acredita em Deus ou quem acredita em outro ser que criou a música, criou os seres humanos e o homem que criou a partitura, que criou a notação, que criou ali. Né? Hoje em dia está tudo ao inverso. Ó, uma coisa que o Ian sempre fala, Ian Guest, se você der a possibilidade para uma criança improvisar, ela improvisa. E o adulto ele não improvisa, porque ele tem medo. Porque ele acha que para estudar música, o que ele tem que fazer? Chegou um aluno na sala de aula, o que ele tem que fazer? Pegar uma partitura e falar assim, ó, dó é aqui. Não tem nada disso. Nada de partitura no primeiro momento. É você tocar, escutar o seu som, conhecer o seu instrumento, ser íntimo no instrumento um pouco, para depois você mostrar os caminhos da escrita. Quando a gente nasce, a gente não começa falando papai e mamãe, com a mamãe ensinando, ó, P, A, não. É de tanto a gente repetir, ó papai, ó mamãe, eu tenho uma filha de 2 anos, já fala quase que de tudo, não sabe escrever uma letra. Sim, é claro. Entendeu? A música é a mesma coisa. Então, assim, para a gente chegar nessa mente filosófica, igual você que já vê a música como um grande sanduíche, tudo junto, primeiro você tem que saber qual que é o gosto do pão, qual que é o gosto do alface, e você passou por tudo isso intuitivamente. Eu acho que respondi essa pergunta. Sim, é verdade. Eu acho que talvez por conta dessa primeiro da pessoa conhecer passo a passo, conhecer o que é uma nota longa, conhecer o que é uma escala, conhecer o que é um tempo, o que é um repertório. A pessoa
Depois talvez a pessoa queira começar a juntar isso tudo, mas é verdade, é verdade. Quanto tempo eu fiz nota longa? Cara, eu fiz nota longa há muito tempo. Pegar o sax e ficar fora, mas longa, longa. Eu ficava uma hora. Durante uns 2 anos eu fiz nota longa todo dia. Durante mais de uma hora e meia todos os dias. Durante 2 anos, eu tinha 17. Flauta eu não estudei assim, não. Flauta eu nunca fiz nota longa, porque foi meu primeiro instrumento, então era uma coisa meio mais assim de pegar, já sei tocando chorinho, aquelas coisas. Mas o saxofone eu já fui mais assim, vou estudar. Agora eu preciso estudar, porque senão não vai. A flauta foi uma coisa meio... Eu tive muita facilidade para sair tocando, entendeu? Então foi diferente uma coisa ou outra. Mas depois que você passa por isso, a gente começa a querer... Eu vi uma pergunta ali, você estuda em técnica na improvisação? Sim, aí você acaba juntando uma peça com a outra. Você vai fazer a nota longa, você já pode estudar nota longa com intervalo. Em vez de fazer cromático, você pode tentar, num dia, trabalhar quartas, ou diminuta, ou terças, enfim, você pode criar também. Eu acho que o exercício da improvisação, olha uma coisa que eu penso a respeito, e acredito é o seguinte, cara. A gente tem que inventar o próprio exercício musical, sabe? Eu já li muito método, eu já estudei alguns métodos. Eu já estudei alguns métodos e acho muito válido. Mas eu acho que o músico tem que criar os próprios exercícios. Por quê? Porque quando você está estudando, você está sozinho ali, né? Você está com tempo para você pensar o que você tem, quais são suas deficiências, quais são né? O que você tem que dar uma melhorada. Então, cara, se você consegue descobrir, criar um exercício para você mesmo, criar um exercício, você está ajudando a você improvisar. Acho que se o músico não consegue inventar o próprio exercício, a própria combinação de notas, dificilmente ele vai ter uma voz particular solando, porque ele também já não consegue criar com pausa, não consegue criar quando não tem ninguém olhando. Quando ele está sozinho. Né? Olha aqui, ó. Essa aqui é a tabela que você viu lá, né? Isso. Olha aqui, ó. Criar. Ó. Criar. Então, isso aqui funciona como se fosse uma ficha de academia. Por exemplo, no momento da sua vida agora, você quer crescer mais o tríceps. Então, por exemplo, a técnica. Então, eu vou sentar a mão na técnica aqui, ó. Vou colocar mais tempo na técnica. Sim. Beleza, eu acho que agora tá legal, mas a improvisação não tá legal. Então, 6 meses, 2 meses, 1 mês, vou pesar a mão. Sim, você se analisar, você observar o que você fez. Negócio de estudo de tonalidade, a gente acaba às vezes tocando mais na tonalidade do que no outro, tem que olhar aquelas outras. Então, você anotar isso e poder lembrar depois, eu fiz o Si maior, mas o Fá sustenido, e o Fá sustenido não fiz. Você anota ali, isso é muito importante. Isso aí eu falo para os meus alunos. Tem os exercícios que eu passo para fazer em todos os tons. Mas assim, eu falo assim, não é todos os exercícios em todo, porque às vezes com uma combinação matemática, você passa assim, por exemplo, 8 exercícios. Aí o cara faz 8 vezes 12, o cara vai passar a vida inteira fazendo aquele exercício, não é para isso que a gente toca. Mas se você fizer aqueles 8 num tom, fizer um daqueles num tom, o outro no outro tom, o outro no outro, quando você faz aquele outro tom nesse, já sai também, entendeu? A coisa vai andando meio junta, sabe? Você não tem necessidade, por exemplo, de estudar tudo em todos os tons, mas você tem que tocar todos os tons. Então você vai, sabe, se amoldando. Mas eu acho importante o músico criar o próprio exercício, gastar um tempo para desmiuçar o que ele... Por que não está exatamente legal? Porque essa nota aqui não é essa. Então, sabe, tem um pouco de um olhar meio... um olhar um pouco científico sobre a coisa, um olhar assim bom, de análise, né? Análise. Um pouco de análise, analisar o que eu estou fazendo, né? Ótimo. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, Eduardo. Vamos ver, senão eu vou acabar com sua noite aí, ó. Sua esposa vai... Que cerveja que eu estou tomando? Olha, gente, eu estou tomando Amstel. Estou tomando Amstel porque estão entregando aqui perto de casa. Não é que eu mais gosto, não, mas não está ótimo. Nesse momento aqui, tá bom até demais. Olha aqui, ó. Olha o Yuri perguntando aqui, ó. E aquele teu CD de trio com o Vernet e o Xande? Como faz para ouvir de novo, mestre? Não sei, esse CD não foi lançado. Não faz. Ele não foi lançado?
Não, não, não foi. Esse de trio não foi. A gente fez um. A gente fez um. Só um minutinho. A gente fez um CD que também não foi, não existe, foi feito 1000 CDs, mas nunca subiu nem nada, chamada Balha. O Rafael Vernet é um grande pianista. A gente tinha um grupo. Depois esse negócio virou um trio. O baixista saiu e a gente fez um trio. Aí a gente até ganhou aquele prêmio Visa, não sei se você lembra um festival que teve prêmio Visa. A gente ganhou um prêmio lá, que tiramos a terceira colocação. Era um trio. Aí a gente gravou um disco demo para poder se candidatar lá ao prêmio, entendeu? Para poder entrar, uma fita, um CD demo. Isso não virou CD, isso não tem como ouvir. Se ele sabe que não tem, ele deve estar querendo vir me visitar. Isso era aluno meu, Yuri. Abraço, Yuri. Gente, se alguém tem mais alguma pergunta, ó, ele aqui falando aqui, ó. E eu tenho o Balha, ele tem o Balha, mas o Balha não é de trio, o Balha é quarteto. Ah, legal. Olha lá, aproveito para agradecer quando me disse para ficar atento à delicadeza da música. Olha. Que legal. Eu vou falar uma coisa, Eduardo. Essas lives, a sua hoje, importantíssima, porque as pessoas, elas têm que ouvir isso de músicos que estão na estrada há muito tempo, que têm contato com músicos de ponta, que convivem nos mais diversos ambientes musicais. Então, assim, isso que a gente está fazendo é tipo um workshop para 40, já 50 pessoas aqui. Eu não sei quantas que deu no total. Sim. Mas isso é um workshop, cara. Isso aqui, você sentar para ouvir Eduardo Neves falando das experiências de vida, do seu pensamento sobre a música, sua trajetória, que isso? Isso para a gente está sendo... É impagável, né? Impagável. Impagável. Então, assim, eu gostaria de te agradecer. Eu que te agradeço muito, mesmo. Muito legal. Fico muito feliz de ter tido essa interação final aí, se alguém tiver mais alguma pergunta. Mas eu acho se alguém tiver alguma pergunta aí, que se você acha que cabe, beleza. Se não, foi muito bom. Avisar as pessoas que a entrevista depois está disponível lá no site, né? Que teve aquele momento que ela caiu, ficou um pouco truncado, mas também eu acho isso, acho que é importante a gente... outro dia eu fiz um post no negócio do do Tim Maia, Ato Falho. Eu toquei com o Tim Maia, e às vezes no decorrer da trajetória da gente, a gente vai aprendendo. Acho que o músico mais cascudo, assim, sabe? Eu acho que tem que falar das suas dificuldades também, porque senão fica um negócio assim. Os nossos heróis, por exemplo, sei lá, tem pessoa que será que ninguém nunca teve uma dificuldade no ritmo? Será que ninguém nunca desafinou? Será que ninguém nunca esqueceu um negócio? Será que ninguém nunca ficou nervoso? Será que ninguém nunca ficou muito doidão e passou do ponto e não conseguiu tocar? Será que ninguém tem uma história mais ou menos assim ruim para contar? Ao ponto de não de servir de exemplo, mas de servir de estímulo para o outro cara falar, pô, aquele cara lá, eu admiro ele, mas ele é humano igual a mim. Não, porque parece que a gente tem as coisas que a gente tem, que a gente vive, e a gente está querendo sempre varrer para baixo do tapete o lado negro, a coisa que não é muito certa, a coisa que, pô, não quero que ninguém saiba disso. Não acho que a gente também deva se orgulhar dos fracassos ou das dificuldades. A gente, porra, que já viveu uma coisa, tem uma certa maturidade, uma certa tranquilidade também para dividir isso com as pessoas, para que sirva não de exemplo o erro, mas que sirva de um estímulo para a pessoa ver que ela também pode, que ela também gosta do outro, mas ele também é igual a você. Ele tem dificuldade numa coisa, você tem noutra, e a coisa vai andando, né? Às vezes eu sinto um pouco disso nos workshops. Eu não acredito que só eu tenha tido minhas dificuldades, as coisas que eu tive que passar. Acho que todo mundo teve, mas às vezes eu acho que as pessoas também ficam querendo muito contar a história mais bonita do que a história é, entendeu? Ou só a parte bonita. Toda história tem um negócio meio mais ou menos, entendeu? Que às vezes serve de exemplo, de estímulo para o outro, entendeu? Às vezes o outro cara ele prestes a desistir do instrumento, aí fala assim, porra, mas aquele cara ali ele tinha isso aqui também e suplantou isso, ele conseguiu ir além. Então, eu acho que isso é importante, a gente também baixar um pouco, em vez de, sabe, você está falando que
que eu tenho uma carreira linda, você está falando que eu já fiz tanta coisa, que eu sou músico relevante, mas tudo bem, eu te agradeço muito, entendeu? Eu tenho um amor próprio que me permite segurar isso, você está entendendo? Mas também, pô, chegar para o outro e falar, bicho, eu sou igual a você mesmo, entendeu? Para mim é uma relação aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá o saxofone e tá a flauta aqui, entendeu? Eu acordo de manhã, eu vou estudar. Você tem o piano aqui, ó. Eu vou estudar. Pois é, eu vou estudar igual todo mundo, entendeu? Eu vou estudar todo mundo e tem coisa que sai, tem coisa que não sai. E é isso, entendeu? Tem coisa que eu sei tocar, tem coisa que eu não sei tocar. Então, o que eu gostaria de deixar aqui, se eu fosse deixar alguma coisa, é isso, que a gente siga em frente, você está entendendo? Com a medida, do esforço, com a medida do amor à música, com a medida do sacerdócio que é tocar, acreditar mesmo, se for, ver se a coisa é de dentro, ver se você é músico mesmo, e saber que você faz uma coisa muito importante, muito relevante. Você está entendendo? E que sem a música... Olha, sem a música não existe nada. Pode não ter nenhum homem, nem o ser humano. O ser humano pode cair uma bomba, continuar esse vírus, matar a gente. A música vai seguir. Mesmo sem o músico, a música segue. A música é muito maior do que a gente. Então, eu acho o seguinte, que o músico tem que baixar a bola e ajudar o outro músico a fazer mais música. E é isso, porque a gente fica, às vezes o músico, o ego vai, acha que... Bicho, se a gente morrer, a música vai continuar. As vibrações estão aí. A nona sinfonia vai continuar ecoando. E se não ecoar a nona sinfonia, uma estrela vai bater no outra, vai fazer um esporro do caralho, e a música também. E daqui a pouco vai vir um outro animal que vai juntar aquele som de alguma forma e vai continuar tendo música. A música não precisa do músico. Entendeu? O músico tem que parar de atrapalhar um pouco com o seu ego e ajudar mais. Entendeu? Eu acho que é isso. A gente tem que encarar nesse momento que o mundo está acabando, um lance que fazer da música uma coisa que ela sirva de fato à alma das pessoas. Eu acho que isso que é importante. Caramba, Eduardo. Pelo amor de Deus, hein? Boa. Gente, deixa eu falar com vocês. Deixa eu dar esse recado antes de você sair, Eduardo. Se você sair, um monte de gente vai sair. Olha, esse vídeo aqui vai virar... Eu fiquei até emocionado, cara, você falando desse jeito aí. Esse vídeo, ele vira um vídeo completo, que ele é postado no YouTube, no meu canal lá. Vocês podem me adicionar e me pedir, que eu mando o link para vocês. Mas nós temos um grupo no Telegram exclusivo para músicos, para saxofonistas também. Sim, a preferência é saxofonistas, mas pode qualquer tipo de músico. Lá tem várias dicas, vão ter, né? A gente está colocando aos poucos, destes 7 pilares, e nós temos todos os áudios de todas as lives que aconteceram. Do Mauro Senise, do Marcelo Martins, do Raul Mascarente, todo mundo que passou, nós temos o áudio. E o áudio do Eduardo também vai estar disponível lá. Vou extrair só o áudio. Pode falar. Eu queria aproveitar e fazer a propaganda. A próxima live é do Nivaldo Ornelas, né? Sim, Nivaldo. Então eu queria deixar uma palavra aqui. O Nivaldo Ornelas é um dos músicos mais importantes na minha vida. Por exemplo, a gente falou de ritmo, mas eu, além de problema de ritmo que o Copinha me ajudou, eu tive problema de afinação também no sax soprano. Na flauta até que era legal, mas o sax soprano, comecei tocando sax soprano, era um inferno. Meu sax era meio ruim. Quem arrumou esse negócio na minha vida foi o Nivaldo. O Nivaldo, ele sabe, ele é como se fosse um pai para mim. Eu sei que eu sou como um filho para ele também. Esse é um dos músicos monstruosos que faz uma música original, uma música exatamente isso, a música que vem de dentro da alma. É um músico importantíssimo. Eu sei o quanto ele é teu professor também, o quanto ele é professor do Estevão, professor de muita gente. Então, aconselho a todos a assistirem esse grande músico, que a gente tem a honra de ser brasileiro e de pisar no mesmo chão, que é o grande Nivaldo Ornelas. Então, convido todos, eu certamente estarei assistindo. É segunda-feira, né? Segunda-feira, 19h. Segunda-feira, meu irmão amado, Nivaldo Ornelas, um monstro. Esse sim, esse de fato é um músico maior. Maravilha. Gente, então é isso aí. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Foi maravilhoso o nosso papo. Foi, assim, surpreendente. Surpreendente. A gente acha que sempre surpreende, mas a gente acha que vai vir uma coisa. Essa sua palavra final aí me emocionou de verdade mesmo. E já está ecoando na minha cabeça. Nós vamos morrer, mesmo se não existir nenhum ser humano na vida, na Terra,
a música continua. A gente tem que baixar a bola e sentir se quem faz é a música. Né? Muito obrigado, meu querido. Uma boa noite para você, um abraço para Então você. tá. Obrigado por todo mundo que assistiu aí. Valeu, tô vendo que tem um monte de gente. Beijo para todo mundo, um monte de amigo. Muito obrigado pela audiência aí, viu, gente? Valeu, cara. Obrigado, Thiago. Um abraço grande. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até.